Olá, se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. E estou aqui com mais um vídeo, uma mensagem da Palavra do Senhor e mais uma dessas dúvidas que merecem um capítulo à parte. No céu, nós iremos reconhecer familiares e amigos? Não é esta uma questão, uma dúvida, né? A gente vê muitas explicações e respostas, mas o que a gente pode deduzir disso da Bíblia? E a gente tem aquela situação assim: perdi minha mãe e irmão. E aí veio uma dúvida cruel na mente e no coração. Quando eu morrer e encontrá-los no céu, se vou reconhecê-los, se eles vão saber quem eu sou? Isso me deixa muito apreensivo e ansioso, pois gostaria de rever minha mãe e meu irmão um dia. O que diz a Bíblia Sagrada sobre o assunto? Vamos lá. E nós vamos trabalhar então nessa mensagem. Existem duas vertentes, vamos dizer assim, principais, duas ideias ou interpretações teológicas, e nós vamos expor essas duas ideias. E claro, como eu sempre faço, deixo você livre para fazer as suas escolhas e eu coloco a posição que eu tenho com base nisso, mas eu vou dar elementos que te ajudem também a fazer a sua escolha. A Bíblia fala muito sobre a vida eterna, sobre o céu, porém não nos dá muitos detalhes específicos a respeito de como será essa vida eterna e de que forma será na prática as transformações que todos nós, os salvos, iremos passar para viver na vida eterna. No entanto, apesar de faltarem esses pormenores bem detalhados, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos revela elementos suficientes que alimentaram a fé dos santos no Antigo Testamento e dos santos do Novo Testamento, que é o corpo de Cristo, que é a igreja verdadeira de Cristo. E assim, podemos afirmar algumas verdades a respeito de como será a vida eterna no céu, na presença do nosso Deus. O apóstolo Paulo traz a revelação de que haverá uma transformação de nosso corpo em um corpo incorruptível para viver a nova realidade da vida eterna com Deus. Em 1 Coríntios 15:52 está escrito: no momento de um abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Existem duas posições principais defendidas pelos teólogos e estudantes da Bíblia. E vou apresentar as duas para deixar você fazer a sua escolha. Aliás, como é o costume em todos os meus vídeos, pelo menos aqueles que precisam de se fazer uma opção, né? A gente dá as alternativas mais conhecidas. A primeira posição defendida por teólogo, ela diz que ninguém conhecerá ninguém no céu. Os que defendem essa ideia, eles afirmam que será impossível que nós reconheçamos no céu uns aos outros, com base em Apocalipse 21:4. Eles citam: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Afirmam eles que o fato de nos reconhecermos no céu levaria dores e prantos para o céu, ao se lembrar de um pai, de um filho, de uma mãe, de uma gente querida que foi para o inferno. E a Bíblia afirma que a dor e o pranto não podem entrar no céu, conforme nós vemos aqui. Não haverá nem pranto, nem clamor, nem morte, nem dor. Ou seja, as dores e os prantos que eram da terra não poderiam adentrar e fazer parte da vida eterna no céu. Além disso, o entendimento de que as pessoas que amamos e com quem vivemos, não estando no céu, mas no lago de fogo, enxofre, traria muita dor e muito choro no céu. E outras questões que não poderiam entrar no céu, tipo, por que não preguei para eles, por que não insisti, etc. E isso seria o contrário do texto em Apocalipse 21:4 que acabamos de ler, né? Mas essa visão interpretativa, ela não considera que haverá uma transformação em todos os salvos em Cristo Jesus. E segundo, e que essa transformação realizada por Deus em nós vai nos permitir saber lidar com tudo que tenha acontecido no passado na vida da terra, debaixo da maldição do pecado e da morte, sem qualquer dor ou choro. Mas essa é uma posição e ela tem que ser respeitada. A segunda posição, e eu defendo esta segunda posição, e você vai conhecer todos os motivos porque diz: nós vamos reconhecer familiares e amigos no céu, sim. E vou começar com o próprio texto que eles utilizam para defender que não haverá. Apocalipse 21:4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Note você que a revelação do Senhor Jesus Cristo ao seu apóstolo João está fazendo referência a uma nova realidade que será vivida no novo céu. Dessa forma, você não pode analisar e interpretar um texto bíblico sobre a nova realidade de vida no céu com base ou tendo como modelo a vida velha na terra, na realidade neste mundo em que nós vivemos, ainda debaixo das consequências do pecado e da morte.
Por isso, não podemos simplesmente interpretar um texto bíblico sobre uma nova realidade na vida eterna com base na velha realidade da vida que vivemos. É um erro crasso, né? Um erro grosseiro. Nosso novo corpo terá 5 características fundamentais e que são importantes que nós conheçamos para a gente poder ter uma conclusão melhor. E é isso que é importante. Primeiro, incorrupção. A palavra afitárcia em grego é traduzida como incorrupção em português. Significa imortal, eternidade, incorruptível, indissolúvel. Não mais sujeito à decomposição física ou envelhecimento. Esse corpo não morre mais. Não estará mais sujeito a cair em pecado, por exemplo, né, como é uma coisa comum. É eterno, não apodrece mais como um cadáver. E ele fala assim lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção e ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Segundo, ele fala de glória, que traduz a palavra grega doxa, que significa esplendor, majestade, brilho como da lua, do sol e das estrelas. Cada corpo terá seu próprio brilho. Então diz o versículo 42, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Então ele vai estar em glória, é um corpo glorificado. O corpo do cristão ressurrecto no arrebatamento será fisicamente encantador, magnífico, muito além do que nós podemos imaginar com as nossas mentes. Em 1 Coríntios 2,9 está escrito, mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então será uma outra história. Desonra aqui fala de desgraça, palavra usada para a perda dos direitos de cidadania. Um cadáver não tem direitos. Então a gente tem que imaginar e pensar que lá o nosso corpo ele não vai estar nessas condições que nós estamos hoje. Depois fala que ressuscita em poder. Versículo 43, capítulo 15, que traduz a palavra dunamis, de onde vem a palavra dinamite, que significa poder, força. Ele não terá fraqueza, nem rugas, nem estrias, não quebra, não se machuca, não fica doente, nem fraco, precisando de tomar vitaminas. A palavra que pode ser traduzida como vigor. Então, todas essas fraquezas físicas e mentais que nós temos hoje, isso acabou. A palavra fraqueza traduz a palavra grega astenia, que significa fraqueza orgânica, debilidade, falta de força. E ele diz, semeia-se em fraqueza, astenia, ressuscita-se em poder, dinamis. A King James em português traduz, é semeado em desonra e ressuscitado em glória. É semeado na fraqueza e ressuscitado em poder. A Corrigida Fiel traduz, semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. A quarta característica desse corpo está no versículo 44, ele será espiritual, que traduz a palavra aí grega pneumáticos, de natureza espiritual, em oposição ao corpo de carne, sangue e osso, como o nosso corpo atual. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Não quero dizer que será invisível. O corpo de Jesus, por exemplo, em Lucas 24, 30 a 31, nosso corpo vai ser igual a esse corpo de ressurreição dele, diz, e aconteceu que estando com eles à mesa, tomando pão, e o abençoou e partiu, ele o deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Então, transformado, que não conheciam Jesus, eles não reconheceram, né? Mas ele era uma pessoa normal, ele comeu. Será um corpo que não é material e nem composto por partículas atômicas. O Evangelho de João, capítulo 20, versículo 26 diz, e 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse, paz seja convosco. Um corpo animado e capacitado pelo Espírito Santo. Natural traduz a palavra psíquicos, de onde vem psique, né? Mente. Que tem a natureza e característica daquilo que respira, que é caracterizado pela alma. É o corpo humano adaptado somente para a vida neste mundo atual. Quando Jesus soprou na narina do homem, na criação, ser vivente, sopro de vida. O apóstolo Paulo faz um contraste entre um corpo que está temporariamente vivo com outro que está vivo para sempre na vida eterna. Então, nós temos que entender que haverá uma transformação muito grande, inimagináveis para nós hoje na vida eterna. Versículo 53, ele fala da imortalidade, que é a quinta
característica desse corpo, que traduz a palavra atanásia, que significa eternidade, imortalidade, aquilo que não está sujeito à morte. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. A palavra mortal traduz a palavra tineitos, que está sujeito à morte, mortal, que morre. Então ele faz uma comparação, o apóstolo Paulo faz uma comparação, o corpo terrestre hoje com o corpo na ressurreição. Esse corpo que vai para o céu que precisa ser entendido. Hoje o corpo está na corrupção, lá ele será na incorrupção. Hoje está na desonra, lá ele será em glória. Hoje na desonra nós estamos sofrendo e vendo todos os problemas com os nossos entes queridos, lá ele estará em glória. Hoje está na fraqueza, lá estará em poder ou vigor. Hoje ele está, é natural, lá ele será espiritual, e hoje ele é mortal, e ele lá será imortal. E a palavra imagem, no versículo 49, ele traduz a palavra ícone, que significa imagem, figura, semelhança, imagem de alguém. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Hoje trouxemos a imagem do terreno, que é de Adão caído, por isso que somos assim. E nós traremos a imagem do celestial, que é Jesus Cristo ressurrecto. Teremos um corpo igual dele. Hoje nascemos trazendo um corpo que é a imagem de Adão após a queda no pecado. No arrebatamento traremos um corpo que é a imagem do celestial, isto é, de Jesus ressuscitado. Romanos 8:29, o apóstolo Paulo escreveu e nos ensinou. Porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 50 de 1 Coríntios 15, ele diz: Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Por isso, os corpos precisam ser transformados conforme o corpo de Jesus, fato que acontecerá no momento do arrebatamento da igreja. No versículo 51, ele fala: Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então haverá uma transformação que você não faz ideia o que vai acontecer. Mistério. Traduz a palavra mysterium, vontade de Deus, até então escondida, oculta, que agora é revelada. Quando se cumprir a profecia do arrebatamento da igreja, que está lá em 1 Tessalonicenses 4, 1 ao 17, ele fala, vamos ler aqui do versículos 15 ao 17, na verdade. Ele diz: Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor, ou para sempre com o Senhor, como traduz a Almeida Revista e Atualizada. Nem todos os cristãos estarão mortos quando Jesus voltar, mas todos os cristãos salvos terão seus corpos transformados. No versículo 52 ele diz: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. A palavra transformados aqui traduz a palavra grega alasso, que significa transformar, trocar uma coisa por outra, mudar a forma ou a natureza de algo. Né? Então, no momento, traduz a palavra átomos, palavra muito conhecida no meio de química, física. Átomos que não pode ser dividido em dois, indivisível, um momento de tempo, um movimento rápido, por exemplo, como num piscar de olhos. Um piscar de olhos tem 100 metros, milissegundos, na verdade, né? Um piscar de olhos tem 100 milissegundos. Um avião militar, MiG-25, Forbax, ele voa a 3.395 metros por hora. E um piscar de olhos voará 94 metros. 1 quilômetro igual a 1.000 metros. Uma hora igual a 3.600 segundos. 3.395 metros por hora. Se você multiplicar 3.995 vezes 1.000, dá 3.600 segundos. Então darão aí, dividindo o resultado, 940 metros por segundo. Aí fazemos as contas, serão 94 metros. A última trombeta, na crença judaica, a ressurreição ocorreria ao soar a trombeta. E haveria 7 trombetas que eram tocadas a cada estágio da ressurreição. Quando tocava a 7ª trombeta, todos os mortos salvos ganhavam vida e levantavam-se sobre os seus pés. Essa era a crença dos judeus. Os mortos em Cristo ressuscitarão com um corpo espiritual e imortal. Depois, os vivos em Cristo serão transformados para os seus corpos também se tornem
espirituais, para que também seus corpos se tornem espirituais e imortais. A trombeta soará para proclamar o fim da era da igreja, quando os cristãos forem retirados no arrebatamento da igreja para o início da grande tribulação. No versículo 55 ele fala: Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? É o fim da morte, o último inimigo a ser vencido por Cristo, como uma abelha cujo ferrão tivesse sido removido. O ferrão da morte é o pecado. No versículo 57 ele fala: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vitória veio por meio de Jesus Cristo, quando ao terceiro dia Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. E é importante que a gente tenha bastante isso em mente, né? No versículo 58 ele fala: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Quase tudo que fazemos e gastamos o dinheiro que ganhamos nessa vida é inútil, quando se fala em vida eterna. E nessas coisas inúteis gastamos a maior parte do nosso tempo. Nos anos de nossas vidas e do nosso dinheiro, a ênfase é curta na vida enquanto você puder. Não se pensa na vida eterna. Nenhum trabalho na obra de Deus é perdido, se comparado com a recompensa eterna que teremos, a começar no arrebatamento da Igreja de Jesus. Voltando ao nosso tema original, essa transformação realizada por Deus em cada um de nós, os salvos, os santos do Antigo Testamento e os santos do Novo Testamento até o arrebatamento da Igreja, que é o corpo de Cristo, essa é a verdadeira igreja. Certamente é para vivermos uma nova realidade no céu, que hoje só sabemos isso, como está escrito em 1 Coríntios 2,9, texto que eu já li. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, não dá nem para imaginar o que vai acontecer lá. Portanto, você precisa entender que vamos encarar a nova realidade da vida eterna no céu com um corpo semelhante ao corpo que Jesus ressuscitou, e que possui 5 características, fazendo aquela comparação, não é? Que eu vou repetir. Corrupção hoje, lá será incorrupção. Hoje é desonra, lá será na glória. Hoje é na fraqueza, lá será no poder. Hoje é natural, lá será espiritual. Hoje é mortal, lá será imortal. Nosso corpo e mente não serão mais como nós quando estávamos em um corpo carnal, material e feito imperfeito pelo pecado de Adão que entrou no mundo. Agora temos um corpo muito superior, um corpo espiritual. Isso fará você entender que a forma com que Deus deseja que enfrentemos as realidades na vida eterna, ela não tem nada a ver com a forma como encaramos as coisas atualmente. Apocalipse 6, 9 e 11. Nós lemos assim: ensina sobre a consciência no céu dos acontecimentos na terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então, assim como vamos reconhecer as pessoas nos céus, como vamos lidar com o fato de que as pessoas que amamos, pai, mãe, irmãos, irmãs, parentes, em geral, filhos e filhas, amigos e amigas, não foram para o céu, mas foram para o lago de fogo e enxofre. Então isso será tratado com uma nova perspectiva. Também conhecemos os santos do Antigo Testamento e saberemos quem eles são. Jesus falou em Mateus 8,11: Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, e todos vão saber quem é o Abraão, o Isaque e Jacó. Jesus também falou mais sobre o tema. Nos ensinos de Jesus temos outro fato que pesa muito a favor do argumento que vamos nos reconhecer no céu, como também aos demais santos que lá estarão conosco. Em Lucas 16, 19, 31, que não é uma parábola, Jesus explica que um menino chamado Lázaro morreu e os anjos o levaram para o seio de Abraão. O rico morreu e foi para o inferno. O rico, olhando do meio do inferno para o seio de Abraão, reconhece o mendigo Lázaro, que agora era seu contemporâneo, e também reconhece Abraão, que viveu 4.000 anos atrás. E ele diz lá em Lucas 20, 16, 22, 23, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Inclusive, nós temos um vídeo especial falando sobre isso, né, porque é um tema muito problemático. E nós apresentamos toda a história sobre o Sheol, o Hades, o inferno, o lago de fogo, tudinho lá. E se você tiver curiosidade, é só procurar no meu canal.
Fica bem claro que existe um reconhecimento de pessoas tanto no céu quanto no inferno. Jesus está ensinando uma realidade que não pode ser desprezada e que, portanto, devemos pensar bem o que estamos fazendo com nossa vida e com a vida dos familiares não salvos e que não pregamos para não criar atritos ou ser desagradáveis. Afinal de contas, cada um tem a sua religião. Como é um ensino do próprio Jesus, não podemos admitir ou pensar de que se tratava de uma história inventada, uma mentira, uma ilusão. Isso seria diabólico, pois o diabo é quem é o pai da mentira. Assim podemos aprender que Jesus ensina duas verdades: como será a realidade no céu e como será a realidade no inferno, que ele deixou bem claro nesse texto. Concluindo, sim, nós iremos nos reconhecer no céu, assim como iremos reconhecer os demais santos, tanto do Antigo como os do Novo Testamento, todos eles. A Bíblia não nos revela os detalhes, mas ensina que será da forma como Deus Pai planejou, na perfeição do corpo ressuscitado e igual ao corpo de Jesus quando ele ressuscitou dos mortos e ascendeu aos céus. A transformação que Deus fará conosco será tão perfeita ao ponto de reconhecermos ser uma bênção, já que não haverá mais maldição. Lá em Apocalipse 22, 3, 4 está escrito: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Não se esqueça, todo o nosso ser será aperfeiçoado, incluindo o nosso espírito, e é assim necessário. Hebreus 12, 23, nós temos a Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. A vida eterna, ela é uma continuidade da nossa vida atual, e não uma interrupção dela, para que comecemos algo como se nada nunca houvesse acontecido a cada pessoa. Como receberemos os galardões citados na Bíblia e prometidos por Jesus Cristo se sequer soubermos do que se trata? A gente vai ter que lembrar, não tem jeito. Saberemos o motivo de recebermos cada galardão pelos nossos trabalhos feitos na obra do Reino de Deus. Saberemos das realidades que vivemos aqui nesta vida e vamos dar glória a Deus da forma com que a mente e o corpo aperfeiçoados, que não podemos nem imaginar como serão na glória, nós teremos capacidade para isso. Você imagina que fará milhares de perguntas para o Senhor? Jesus deu uma dica aos apóstolos, lá em João 16, 23, na parte A, ele fala: naquele dia nada me perguntareis. Por quê? Porque as nossas condições serão totalmente transformadas. Mas veja bem, a única forma de você ser salvo e ir para o céu não é porque você pertence e frequenta uma religião ou uma igreja. Você somente é salvo se você nascer de novo, como Jesus ensinou em João 3, versículos 3 e 5. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É simples assim. O apóstolo Paulo reforça esse ensino lá em 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E isso acontece mesmo quando você crê e confessa Jesus Cristo como Senhor. Romanos 10, 8 a 12, está lá a forma de ser salvo. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Não vou te perguntar se você frequenta alguma religião ou se você é devoto de algum santo ou de alguma santa, porque não pode salvar a alma de ninguém, mas vou fazer a pergunta correta conforme o ensino de Jesus. Você já teve o novo nascimento? Quer dizer, você já nasceu de novo? Ou melhor, você já nasceu da água e do Espírito? Se você nasceu de novo, você está salvo em Jesus Cristo. Como diz a Bíblia em Efésios 2, 8, 9, a salvação ela não é por meio de obras. Não adianta você querer se esforçar para ser salvo. A salvação você tem que receber porque é um presente de Deus. E esse presente é Jesus Cristo. Está escrito, o apóstolo Paulo escreveu: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Se você não nasceu de novo, então busque isso. Porque do contrário, você não vai entrar no reino de Deus. Disse Jesus. Vídeos, a vida eterna e a salvação, eu tenho aí gravado. Somente vamos ver no céu os familiares que nasceram de novo. E assim foram salvos em Cristo. Então não adianta você imaginar que fulano e Bertrano vai para o céu porque ele era devoto de não sei de quem, não sei das quantas. Gente, se não nascer de novo, não vai entrar lá, tá bom? E naturalmente, se cada um de nós também nasceu de novo. Então, fica aí para vocês a palavra do Senhor
de hoje para a meditação. Os discípulos devem estar estudando essa lição, preparando. Faz aí uma anotação, veja o que entendeu ou não. Mas a você também. Tem os textos da Bíblia que eu acabei citando. Pegue esses textos, analise, verifique se o que você tem a dizer, a pensar sobre isso. Ok? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu comentário, deixe o seu gostei aí, que nos ajuda muito nisso. Também, se você não fez ainda, se inscreva no meu canal e nos ajude a espalhar a palavra de Deus. E compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém.